A Taesa é uma das empresas mais conhecidas e apreciadas do setor de energia no Brasil, e provavelmente foi a empresa que mais abriu e despertou o interesse de muitos investidores nesse setor, tornando ele talvez o setor preferido de muitos investidores brasileiros. Com pagamentos altíssimos de dividendos ao longo de muitos anos, a Taesa pagou por várias vezes mais de 10% de dividend yield nos últimos anos, e por esse motivo também muitos investidores têm ela como a sua transmissora de energia favorita na carteira. Nesse vídeo vou estar trazendo então algumas atualizações sobre a Taesa, algumas informações adicionais, como por exemplo, suas controladoras, questão de dividendos, quantos dividendos ela deve pagar nesse ano, suas novas obras de transmissão e também como vão ficar os dividendos da Taesa para esse ano e para os próximos. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Dando uma olhadinha histórica na Taesa, pessoal, a empresa veio lá desde os anos de 2013 numa grande subida. Ela era negociada lá então a cerca de 7 a 8 reais de preço de cotação, então veio numa grande escalada da sua cotação, principalmente puxada tanto pela qualidade do seu portfólio e rentabilidade e também pelos seus altos dividendos pagos aos investidores, alcançando na sua máxima um preço de cotação de cerca de 40 reais. Detalhe aqui que lá nas suas máximas a Taesa chegou a alcançar um preço de cotação acima de 40 reais, muito próximo dos 44, mas a partir daí boa parte do mercado começou a enxergar a empresa como estando um pouco cara e ela veio tendo uma queda nas suas cotações. Hoje, negociada a cerca de R$ 37,14, a empresa ainda é vista como cara por muitos investidores, mas muitos outros voltaram a fazer aportes na empresa olhando para o longo prazo e já entendendo que ela estava num preço interessante de compra. Só a título de comparação, podemos ver que a Transmissão Paulista leva como a transmissora mais barata aqui do mercado brasileiro, mas, por outro lado, a Taesa leva aqui a vantagem em muitos indicadores de eficiência e também de margem, colocando ela ainda como uma empresa muito boa e rentável. E existe ainda um outro ponto na Taesa que é em relação aos enormes dividendos que ela pagou. Isso se deve também muito em relação aos acionistas controladores da empresa, que são a CEMIG, a Estatal de Energia de Minas Gerais e também a ISA Brasil, que é nada mais nada menos do que a controladora da Transmissão Paulista também. E a grande questão é que esses controladores, a CEMIG e a ISA Brasil, tinham como objetivo extrair o máximo possível de dividendos da empresa, além de, claro, tornar ela cada vez mais rentável. E por esse motivo, então, a Taesa veio pagando esses dividendos enormes ao longo de muitos anos. Detalhe aqui, pessoal, é que a CEMIG e a ISA Brasil detêm cerca de 63% do controle acionário da empresa das suas ações ordinárias, enquanto que o restante, os cerca de 37%, são negociadas a mercado para outros investidores no geral. Então a empresa tem aqui uma boa liquidez em relação às suas ações ordinárias, preferenciais e também unitárias. Sendo uma das maiores transmissoras do país, a Taesa possui várias concessões em todas as regiões do país também e atua em praticamente todos os estados, contando então com presença em 18 estados e também no Distrito Federal, contando com um portfólio de mais de 14 mil quilômetros de linhas de transmissão, várias bases de operação e também uma receita anual permitida de cerca de 4 bilhões de reais. Ao longo do tempo, com a sua abertura de capital e também atuação no Brasil, a empresa veio fazendo tanto a aquisição de linhas quanto ganhando leilões e também fazendo a construção dessas linhas, e veio então com um grande aumento da sua receita anual permitida por ciclo, tanto pelas suas correções, levando em conta indexadores como IPCA, IGPM e outros, mas também por novas obras, saindo lá de 2010 com uma RAP de cerca de 800 milhões de reais para hoje uma RAP de cerca de 4 bilhões de reais. Lá no seu início, com a aquisição dessas linhas de transmissão, a Taesa começou a receber uma grande receita anual permitida, mas isso trouxe também um problema para a empresa que ela está tendo que resolver nesse momento, que é a grande perda de receita que a empresa vai ter até o ano de 2034, onde ela vai perder em uma janela de cerca de 4 anos, quase 50% de toda a sua receita. Então, só para explicar como funciona, quando uma empresa ganha um leilão de transmissão, ela tem a obrigação de construir aquela linha e após construída a linha, ela começa a receber uma remuneração conhecida como receita anual permitida. Essas concessões duram por 30 anos e após esse período, as linhas de transmissão voltam para um novo leilão, onde elas vão ser disputadas então por novas empresas, e a empresa que oferecer o menor custo para manter essas linhas em funcionamento vai levar então elas já em funcionamento. Então existe ainda a possibilidade de a Taesa levar essas linhas de volta para casa, mas o grande problema é que ela não vai receber a mesma receita anual permitida que ela recebe hoje, já que as linhas já foram construídas e ela só tem que prestar manutenção e também algumas melhorias pontuais. Então, com essas concessões com um período mais curto para terminar e em relação às suas concorrentes também, a Taesa é a empresa que vai começar a ter suas concessões vencendo primeiro, a empresa vem com um problema no horizonte para enfrentar, e provavelmente ela deve vir tanto com uma queda nos seus dividendos de
distribuídos ao longo dos próximos anos, quando essas concessões terminarem, quanto ela deve ter também, provavelmente, uma queda nas suas cotações, já que ela vai ter uma diminuição dos dividendos distribuídos. Mas é claro que a empresa, sabendo disso, não está parada, então ela vem adquirindo e vencendo leilões de transmissão, desenvolvendo obras e conseguindo adicionar mais receita anual permitida em relação à sua receita total. Então surge aqui a nova notícia de que a Taesa conseguiu a aprovação que permite a operação de outras 3 linhas em instalações em Santana, que é um empreendimento que a empresa ganhou lá no leilão em 2018. Então esse empreendimento aqui, pessoal, levando em conta as instalações que foram liberadas para a operação, equivalem a 91% de toda a receita anual permitida que essa linha pode produzir, que ficaria então no total em cerca de 77,8 milhões. Com esses 91% em operação, a Taesa vai estar recebendo 71 milhões de receita anual permitida para o ciclo 22 a 23. Com essas obras e novas construções que a empresa vem fazendo, ela vem conseguindo ao longo do tempo aumentar a sua receita, EBITDA e também lucro líquido. Então, pegando aqui os resultados de fechamento do primeiro trimestre dela, ela teve uma receita líquida aumentando em relação ao primeiro TRI de 22 em quase 14%, um EBITDA que subiu então quase 15% e veio também com uma melhor margem EBITDA, o que denota então a questão da eficiência da empresa, e ela veio principalmente com o melhor lucro líquido regulatório, que ficou na casa dos 47%, um aumento muito bom em relação ao primeiro TRI de 2022. Mas por outro lado, a empresa teve uma queda no seu lucro líquido IFRS em cerca de 31%. E existe aqui uma pegadinha e uma diferença entre esses dois lucros líquidos, pessoal. Então reparem aqui que nós temos o IFRS e nós temos também o lucro líquido e resultado regulatório. Bom, a principal diferença para nós é a seguinte: o regulatório normalmente vai ser aquele resultado que mais importa para o investidor, porque ele mostra então o resultado comparativo real da empresa em relação aos seus resultados passados. E o IFRS é então uma normatização contábil, ou seja, ele leva em conta o resultado da empresa em uma linha do tempo. Então, a empresa deve vir também para esse ano com uma baixa nos seus dividendos em comparação com os dividendos pagos no ano passado. Lembrando, então, que esses dividendos que a empresa pagou no ano passado ficaram na casa dos 14%, e ela deve, para esse ano de 2023, pagar algo em torno de 8% a 9%. Como cada uma das concessões da Taesa levam em conta um indexador diferente, e algumas delas levam em conta o indexador IGPM, que é um índice geral de preços do mercado e que também indexa vários preços, como preços de aluguel, preços de construções e outras coisas na economia brasileira. E esse índice vem tendo uma queda, então o lucro líquido IFRS da empresa, que é normatizado por aquela regra contábil internacional, a empresa vem tendo então uma queda no seu lucro líquido IFRS, mesmo que isso na prática não represente uma queda no seu lucro líquido real ano a ano. Por esses motivos, então, provavelmente o dividendo da Taesa nesse ano de 2023 vai ser menor do que os outros anos. Além disso, a empresa vai ter aí grandes leilões de transmissão saindo para o ano de 2023, 2024 e também para os próximos anos, e caso ela queira disputar, é possível que a empresa venha com uma baixa nos seus dividendos aos acionistas, buscando manter um pouco mais de dinheiro em caixa e tendo um conforto maior em relação ao seu endividamento. Outro detalhe aqui sobre a Taesa é em relação ao seu endividamento. Então a empresa está com uma dívida líquida que vem subindo ao longo do tempo, e a dívida líquida hoje da Taesa está em cerca de 3,9 a sua dívida líquida pelo seu EBITDA, bem acima inclusive das suas concorrentes, que são a Alupar e também a Transmissão Paulista, que estão com uma dívida líquida muito menor, abaixo de 3. Isso certamente vai ter algum impacto também na capacidade da Taesa de disputar por grandes leilões de transmissão. Bom, no geral, ao meu ver, e não é uma recomendação, o cenário de curto prazo deve ser um pouco mais turbulento para a Taesa. Nós tivemos também aquela notícia de que a empresa estaria fazendo uma oferta de ações para o mercado, buscando arrecadar dinheiro para ter aí uma capacidade maior de concorrer nos próximos leilões. Então a empresa começa a ter várias notícias e que podem ter muito impacto em relação à sua atuação e também lucro, e por isso ela deve ter uma variação um pouquinho maior aqui no curto prazo. Isso evidentemente abre janelas muito boas para o investidor que quer estar aportando na Taesa. Então, já que ela deve passar por um período um pouquinho mais difícil aí no curto a médio prazo, abre bastante janelas interessantes para o investidor que gosta da empresa e queira aumentar a sua posição. Em relação aos dividendos que a Taesa distribui também, ela é uma empresa que costuma fazer várias distribuições ao longo do ano. Então podemos ver aqui que ao longo de 2022 a Taesa fez 3 anúncios de dividendos, sendo eles em maio, em agosto e também lá em novembro.
mas ela vem fazendo anúncios ao longo de todo o ano, anuncia ali no finalzinho do ano para pagar no próximo ano também. Então a Taesa, no geral, é uma empresa que tem um bom fluxo de remuneração aos seus acionistas, tem uma atuação de excelência no mercado de transmissão brasileiro e também no mercado de energia, sendo então uma empresa de referência no Brasil. Por esse motivo, eu vejo a Taesa com muito bons olhos, mesmo ela tendo um curto prazo um pouquinho mais difícil agora. E também por esse período um pouquinho mais turbulento e por enxergarem a empresa como cara no mercado, alguns analistas já estão começando a recomendar venda, como é o caso dos analistas da Genial, que são taxativos em dizer que o investidor que investe na Taesa hoje está pagando caro no papel sem uma justificativa boa. Eles trazem então que a empresa é boa e eficiente, teve ali aquela alta no seu lucro de cerca de 47%, como eu já mostrei para vocês, o que mostra a grande qualidade operacional que ela tem, mas tem alguns pontos de atenção que o investidor deve levar em conta. Então, como eu disse para vocês, a questão da oferta de ações, que aqui para o pessoal da Genial seria algo muito negativo para a empresa, visto que ela está endividada e também pagou nos últimos anos altos dividendos. Eu discordo um pouquinho com esse fato aqui, já que a sua atuação não teria mudado tanto e ela provavelmente não seria uma empresa tão amada aí no mercado caso ela não tivesse pago esses grandes dividendos, e possivelmente hoje ela não seria a empresa que é. Além disso, o pessoal aqui da Genial entende que a Taesa já está precificada e é negociada mais cara em relação aos seus pares, como a Alupar e também a Transmissão Paulista, e nesse ponto aqui eu concordo com eles. E em relação à alavancagem da empresa, ela também está mais endividada do que as suas concorrentes, o que pode ser um problema, e eu também concordo com esse ponto. Então são alguns pontos que os analistas da Genial trazem para a gente, são pontos interessantes para a gente refletir, mesmo não concordando com eles, mas fato é que todos esses pontos trazem sim alto impacto para empresas. Mas bem pessoal, o que eu tinha para esse vídeo então era isso, espero que vocês tenham gostado dessas informações e atualizações aqui sobre a Taesa. Deixem nos comentários, vocês têm empresa em carteira e gostam dela ou vocês não gostam dela por algum motivo? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil, peço que deixem o seu like e também se inscrevam no canal. E é isso, um abraço para todo mundo, tchau, tchau.